Meus amados irmãos, vamos abrir a Bíblia com a ajuda de Deus para meditarmos na sua santa e gloriosa palavra. A palavra de Deus, ela nos transmite vida, nutrição, alimento. E em Juízes nós estamos estudando o Espírito Santo nos livros históricos, que tem sido uma riqueza de Deus para a nossa alma. Bendito seja o santo e maravilhoso nome de Jesus. Meus irmãos, hoje nós vamos continuar. O último derramamento do Espírito Santo no livro de Juízes aconteceu em um rapaz chamado Sansão. Mas nós não vamos hoje ainda chegar em Sansão. Nós estamos na família de Sansão. Nós estamos trabalhando com os pais de Sansão, que a semana passada, por mercê de Deus, enxergamos uma riqueza naquela família. Uma família piedosa, uma família temente a Deus, uma família de oração, em meio a uma geração corrompida e perversa. Deus nunca faltará na terra adoradores verdadeiros. Nunca faltará. Eu li a semana passada que Elias pensou que estava só. Foi ou não foi? Elias disse: só eu fiquei. E Deus disse: você está enganado. Eu ainda tenho 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então, não adianta. Deus sempre terá os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em... Pastor, mas eu não estou vendo. Eu não sei onde é que eles estão. Problema seu. Mas que eles existem, existem. Deus sabe onde estão os seus escolhidos. Amém? Meus irmãos, e Deus visitou aquela casa, a casa da mãe de Sansão, visitou o campo, a irmã estava no campo, né? Ezelelpone, nós aprendemos a semana passada, Ezelelpone, o nome dela, Azelelpone, e aquela mulher... Ela encontrou com o anjo de Deus, chamou o marido, depois ele se encontrou com o anjo de Deus, foi uma coisa maravilhosa. Mas, irmãos, eu quero frisar um versículo, o versículo 2, para nós começarmos a estudar com a graça do Senhor a sua santa palavra. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. Muito bem. Aquela mulher, irmãos, ela tinha uma amargura na alma. Ela era o que, meus amados irmãos? Estéril. E o que é estéril? Uma terra estéril é uma terra fragilizada que não produz. E o que é uma mulher estéril? É uma mulher que também está fragilizada por uma doença, por um defeito congênito ou adquirido que bloqueou a madre e ela não pode produzir filhos. E os irmãos sabem que no Antigo Testamento, uma mulher estéril, ela era triste e abatida. Hoje o povo casa e não quer mais filhos. Tem gente que passa 10 anos de casado sem aparecer filho, porque não quer. É por isso que os muçulmanos vão tomar conta do mundo. Na França, a França já não é mais cristã, a França já é muçulmana. O incêndio da Catedral de Notre Dame não foi acidente. Eu só vou me limitar a dizer isso porque eu não tenho mais provas. Várias igrejas na França já foram incendiadas, atacadas. E agora no Sri Lanka
no domingo da Páscoa, na vigília da Páscoa, de sábado para o domingo, quase 300 pessoas cristãs foram brutalmente assassinadas. 3 igrejas católicas foram explodidas em pleno ritual, em plena liturgia, na véspera da Páscoa, que é o dia que mais tem gente nas igrejas. E a França, irmãos, enquanto um casal na França, quando muito tem, é um filho, os muçulmanos têm 9, 10, 12. Eles estão crescendo não é por conversões, eles estão crescendo biologicamente, por geração, e vão tomando conta do mundo. Os cristãos não querem mais ter filhos, também a Europa já não é mais cristã, já é pós-cristã, mas naquele tempo uma mulher não ter filhos, para ela era uma amargura, era uma dor na alma, e ela se sentia debaixo do juízo divino, ela se sentia como se estivesse amaldiçoada. Olha para cá, e o Talmud, são livros judaicos que não são a Bíblia, são produzidos pelos rabinos. O Talmud diz que o marido só tinha obrigação de viver com uma mulher estéril 10 anos. Se depois de 10 anos ela não lhe desse filhos, ele poderia divorciar-se dela e casar com outra. Mas os piedosos nunca se aproveitaram disso. Abraão não se aproveitou, ficou com a velhinha, mesmo estéril. Manoá não se aproveitou, ficou com a velhinha. Elcana ficou com Ana, apesar de ter Penina no caminho. Jacó não abandonou Raquel. Isaac não abandonou Rebeca. E Zacarias não abandonou Isabel. Não procure falta para abandonar sua esposa. Não procure pretexto. Jeová está vendo sua malandragem. Quem comeu a carne, ou os ossos. E o irmão disse até o tutano, se tiver, não tiver. Glória a Jesus. Você vê que os piedosos, apesar de haver uma brecha de abandonar, mas eles não abandonaram. Porque acima da lei está o amor. E quem ama nunca abandona. E Manoá era crente. E Manoá ficou com a esposa, mesmo ela estéril. Glória a Deus. A palavra estéril no hebraico são 2 palavras. A primeira é otser, que significa restringida. O que é uma pessoa restringida? É uma pessoa recolhida, fechada. E também sakal, ou sakul, em hebraico, que quer dizer privada. Sakul, privada. Otser, restringida. Então, irmãos, a mulher que não tinha filhos era considerada amaldiçoada, era considerada não por Deus, pela sociedade, não era considerada por Deus, era considerada pela sociedade. Meus amados irmãos, mas eu tenho uma boa notícia. Existe esterilidade em todos os sentidos. O que é esterilidade? É falta de produção. Existe esterilidade de filhos. Existe esterilidade espiritual, existe esterilidade financeira, existe esterilidade na família. Parece que tem tempo que tudo está estéril, parece que tudo está travado, parece que tudo está restringido, parece que tudo está privado. Mas nessa época é a época de Deus descer e intervir. Amém? Irmãos amados, todas as mulheres da Bíblia que tiveram grandes filhos, primeiro elas foram privadas. Primeiro elas foram restringidas.
Primeiro elas foram envergonhadas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é um projeto de Deus. Antes dele abençoar, primeiro ele priva. Antes dele abençoar, primeiro ele restringe, primeiro ele humilha, para depois estender as mãos e abrir as portas. Nós vamos andar pela Bíblia. Primeiro homem que Deus teve um grande negócio com ele se chamava Abraão, ou Abrão no começo. Deus disse que ele ia ser pai de uma grande nação, e que na posteridade dele, na descendência dele, quem era a descendência no singular? Paulo diz que não diz as descendências. Paulo diz em Gálatas que não diz as posteridades. A Bíblia diz: em tua descendência, em tua posteridade, no singular, serão benditas todas as famílias da terra. Haveria uma posteridade, um descendente de Abraão que haveria de abençoar a terra toda. Quem foi esse que veio da descendência de Abraão para abençoar a terra toda? Quem foi, meus irmãos? Jesus. Mas a Bíblia diz que Sara era o que, meus irmãos? Estéril. Oh, aleluia. Vamos para Gênesis 16. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Gênesis 16 e primeiro. Se eu fosse você, eu andaria com aquele marca-textozinho para marcar essas coisas importantes. Só um pedacinho. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. Somente até aí. Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. E como é que Deus faz uma promessa a uma restringida? Como é que Deus faz uma promessa a uma otsé? Como é que Deus faz uma promessa a uma mulher sacu, privada? Mas Deus é misterioso. E quantos anos Sara passou ainda privada, restringida, estéril, depois da promessa? Quem sabe, quem conhece Bíblia? Quantos anos ela passou ainda restringida, fechada, privada? 25 anos, porque quando Deus prometeu, Abraão tinha 75, e quando a promessa se cumpriu, Abraão já tinha 100. Irmão, é preciso graça para esperar as promessas de Deus. Deus prometeu que da descendência de Abraão viria um para abençoar todas as famílias da terra, mas Sara era estéril. Sara não produzia. Glória a Deus. Deus trabalha assim, irmão. Deus trabalha no impossível. Diz que primeiro Deus complica, para depois explica. Primeiro ele complica. Se sua vida está complicada, é porque vem coisa grande de Deus aí atrás. Se você está privado, se você está restringido na saúde, nas finanças, na espiritualidade, você está sentindo estéril, você está sentindo que não produz mais como você produzia, você está sentindo uma esterilidade, é a hora de Deus trabalhar, é na esterilidade. Vamos ver outra mulher, que também Deus tinha um negócio com ela. Observe, irmão, como Deus é tremendo. Isso não é acaso, isso é direção divina. Vamos ver Gênesis 25 e 21. Glória a Deus, Gênesis 25 e 21. Nasceu Isaac. Isaac já foi fruto do milagre, foi ou não foi? Aí agora Isaac vai e casa com quem? Como era o nome da mulher de Isaac? Quem não souber, não vai tomar ceia esse mês. Como é o nome da mulher de Isaac, irmãos amados? Rebeca. Se a sua vizinha não souber, me avise, para a gente suspender da ceia. Glória a Deus. Tem um crente que não sabe quem era a mulher de Isaac. Eu estou falando dos crentes antigos. Os novos estão perdoados. Estou falando de crente antigo, né? Crente novo não tem a obrigação de saber. E tem. É para ler a Bíblia também. Glória a Deus. Escola dominical, glória a Deus, e leitura. Gênesis 25 e 21, veja o mistério de Deus. Gênesis 25 e 21. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher,
porque era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, a sua mulher, concebeu. Mas, irmão, por que isso, irmão? Ora, a mãe de Isaac, Sara, era estéril. Ele vai, casa com Rebeca, vai e manda buscar no fim do mundo. Quando chega, outra estéril. Outra estéril. Ô Jesus, e por que Eliezer não orou? Eliezer não orou. A Bíblia diz que Eliezer, quando foi buscar Rebeca, ele não sabia quem era. Ele orou, ele se ajoelhou, desceu do camelo, se ajoelhou e disse: Jeová, me dê um bom encontro para eu levar a moça certa para o meu Senhor. Foi assim ou não foi? Ele orou pedindo um bom encontro. Achou quem? Rebeca. E Rebeca era o quê, meus amados irmãos? Mas Jesus, que Jesus é esse, irmão? A gente pede uma coisa, ele dá outra. Tem hora que a gente pensa que Jesus não gosta da gente. Fazer como uma irmã que tinha no tabuleiro, ela era inchada das pernas, ela era do abrigo, já morreu, uma serva de Deus, ela tinha reumatismo, era cada joelho assim, parecia um elefante. Glória a Jesus. Quando foi um dia uma profeta disse: vem marchar comigo, minha serva, que eu sou Jesus teu general. Que era para ela sair saltando. E a pobre da velha podia saltar, irmão? 120 quilos e o mocotó inchado. Aí a profeta disse: se tu não marchar comigo, eu te firo. Ela olhou assim e disse: sou Jesus marvado, tu não sabe que eu sofro de reumatismo? Glória a Deus. Glória a Jesus para sempre. Meus irmãos, tem hora que a gente pensa que Jesus é malvado com a gente. Não é verdade, irmão? Ora, o Eliezer orou pedindo a Deus que Deus desse um bom, quer dizer, que Deus preparasse a pessoa certa. Quando chega a moça é o que, meus amados irmãos? Estéril. Parece que Deus está contra a gente. Parece que Deus está ao contrário. Eu não sei se vocês já passaram por essa luta de pensar até que Deus é contra você, porque tudo está dando errado. Mas não dá errado não, irmão. O errado na mão de Jeová vira certo. Tem nada errado na vida de crente. Quem ama a Deus aqui? Só quem ama a Deus. Balance a mãozinha e dê um glória para Jesus. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, nada é errado. Eliezer orou quando chega a mulher estéril. Aí lá vai Isaac fazer o que de novo, irmão? Fazer o que, irmão? Orar. Isaac, quando chega, passa um ano, nada de aparecer menino. Passa 2 anos, nada de aparecer menino. Passa 3 anos, nada de aparecer menino. Meu Deus, e como é que vai chegar a descendência? Como é que vai cumprir a promessa? Aí ele teve que fazer campanha de quê, meus amados irmãos? De oração. Orar instantemente, ou como diz uma tradução mais moderna, orar insistentemente ao Senhor. Tu sabe para que essa porta é fechada? É para tu orar mais. Tu sabe por que é que tu estás estéril? É para tu te aproximares mais de Deus. Tu sabe por que é que as coisas não estão dando certo? É para tu buscares mais a presença do Senhor. Lá vai, nasce, mas Deus ouve a oração, vem 2 de uma vez. Chega Esaú, e quem mais, meus amados irmãos? Jacó, que já vem brigando no ventre. Tem gente, irmão, que é arengueiro desde a barriga da mãe. Tem gente que já nasceu com o dom de arenga. É verdade ou não, irmãos amados? Você conhece alguém arengueiro? É mesmo, irmã? Glória a Jesus. Pois é parente de Esaú. No ventre da mãe já arengava. Irmão. Glória a Jesus. Mas aí, irmão, Isaac casa. Isaac tem filho depois da oração. Não sei quanto tempo passou. Aí nasce Esaú e nasce quem? Jacó. E quem era o herdeiro da promessa? Jacó. Jacó vai e casa com a mulher amada. Casou com 2. Casou primeiro com Lia, né? Enganaram ele porque ele era enganador. E quem engana vai ser enganado. Não engane ninguém.
Porque lá na frente vai aparecer um maloqueiro pior do que você para lhe enganar também. A Bíblia diz: os homens maus e enganadores vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ande direito. Se você enganar alguém, vai aparecer um maloqueiro pior que você e vai lhe botar para trás. Porque tudo que o homem semear, ceifará. Meus amados irmãos, quem era amado? Ele casou com Lia, ou Leia, tem uma tradução que diz Leia e outra tradução diz Lia. Ele casou com Lia e casou com Raquel. Mas quem era amada? Raquel. Mas o que foi que aconteceu com a amada? Vamos ver capítulo 30 de Gênesis, versículo 1. Olha, irmão, como Deus, que Deus é esse que a gente serve? Quem entende Deus? Quem compreende Deus? Teve um casal de Abreu e Lima aqui que cantou aquele hino, né? Ninguém entende Deus, não é assim? Eles cantaram aqui numa Santa Ceia, um hino muito bonito. Glória a Deus. Vamos ver o capítulo 30, versículo 1. Não dá para entender Deus. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó: dai-me filho, senão vou morrer. Valei-me, Jesus. Aí, meu irmão, aí nasceu para isso. Glória a Jesus. Irmãos, o ventre de Raquel foi o que também, irmãos? Cerrado, fechado. Justamente a amada, aquela que seria uma bênção, mas Deus fechou. Irmãos, é Deus quem abre e é Deus quem fecha. Você não está ao léu, você não está na mão da sorte, você está na mão do Criador do céu e da terra. Jesus disse: eu tenho a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, e fecha. Se a porta está fechada, não é obra do acaso, é Deus. E na hora certa ele vai botar a mão na maçaneta, ele vai botar a chave e ele vai abrir a porta para que o nome dele seja glorificado. Versículo 21, glória a Deus. Ela agarrou na goela de Jacó e disse: eu quero filho, se você não me der filho eu morro. Ele disse: eu estou no lugar de Deus. Versículo 21. E depois teve uma filha e chamou o seu nome Diná. 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Eita, Deus grande. Prossiga. E ela concebeu e teve um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Diga glória para Deus. Versículo 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Demorou a vir, agora também quando veio, chegou quem? Diga o nome do menino que chegou. Mais alto, diga o nome do menino que chegou. Quem foi que salvou aquela família da fome? Quem foi que preservou a descendência de Abraão? Se José não tivesse nascido, hoje não tinha igreja reunida aqui. Porque José foi quem salvou a família de Jacó. Se José não tem nascido, eles teriam morrido de fome. Toda a família teria morrido de fome na terra de Canaã. E a promessa do Messias não teria se cumprido. Irmão, como Deus é lindo. A tua bênção está demorando. Agora quando vier José, ele fecha. Agora também quando ele abre, a bênção é grande. Aleluia. Levante a cabeça, viu? A madre está fechada até agora também. Quando abrir, meu irmão, lá vem José, governador, homem sábio, homem cheio do Espírito Santo, homem cheio de autoridade. Amém. Vocês estão notando que todo mundo que Deus tem negócio, primeiro Deus fecha? Estão observando? Dá para observar?
A Bíblia não é um livro de contos. A Bíblia é um livro de revelação. É um livro de Deus revelando. Lá na frente, depois dos juízes, precisava de um homem para consertar Israel, para vir a dinastia davídica. Quem Deus chama para fazer a unção dos reis, quem Deus chama para controlar Israel, quem Deus chama para profetizar a palavra, quem Deus chama para expulsar os Baalins, para expulsar Astarote, quem é o homem que Deus chama? Samuel. Mas observe que a mãe dele também era estéril. Aleluia. Vamos ver, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2. Sem Samuel também o desajuste seria grande e as promessas não seriam cumpridas. Deus precisava de um homem para fazer uma grande obra. 1 Samuel 1 e 2. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Aleluia. Irmãos, todo ano o que era que acontecia com Penina? Todo ano, Penina ficava grávida. E Ana? E Penina ficava zombando de Ana. Irmão, deixa aquela pessoa ir na frente. Me diga uma coisa, quem sabe dizer o nome de um dos filhos de Penina? Quem sabe dizer? Quem conhece o nome de um dos filhos de Penina? Tem na Bíblia o nome dos filhos de Penina? Por que não tem? Porque não prestaram para nada. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus. O importante não fique com ciúme do seu vizinho que está na sua frente, não. Não fique com ciúme da sua vizinha que está... Mas irmão, a irmã fulana passou na minha frente, o irmão fulano passou na minha frente. Deixe ele passar, deixe nascer menino na casa dele adoidado. O seu, quando chegar, é Samuel, juiz, profeta e sacerdote. Juiz, profeta e sacerdote. Juiz, profeta e sacerdote. E os filhos de Penina não prestaram para nada. Eu acho que um deu para ladrão de galinha. O outro deu para trombadinha. Me ajuda a ajeitar a família de Penina. O outro deu para maloqueiro, irmão Tazano. Não prestaram para nada, irmão. Tem gente que fica preocupado porque os outros estão indo na frente. Não preocupe não. A sua bênção está demorando. Agora também, quando chegar, vai valer por 1000. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus por essa revelação. Aleluia. Porque Penina não era mulher de oração. Penina era incrédula. Penina era arengueira. Penina era perversa, era má. O irmão, o fruto de gente má, não serve para nada. E Ana era mulher de oração, Ana era mulher de altar, Ana era mulher de obediência, Ana era mulher de humildade. Aleluia! Fica no teu lugar, Ana, porque a tua bênção vai ser grande. Aleluia! Vocês estão observando? Estão observando? Todo mundo que Deus tem um projeto grande, primeiro a pessoa fica estéril. A pessoa fica travada. Estéril, no hebraico, é otsé, que quer dizer restringida, travada. Ou então, sakal, que significa privada. Primeiro Deus priva. Primeiro Deus restringe. Primeiro Deus humilha. Primeiro Deus amarra. Primeiro Deus deixa você sem frutos, para depois lhe abençoar de forma gloriosa. Mas tem mais. Isabel. Os irmãos sabem que sem João Batista, o ministério de Jesus ficaria muito difícil. Tinha que vir o precursor à frente de Jesus para que a obra fosse feita. Tinha que vir o precursor.
Mas vamos ver a história de João, Lucas capítulo 1, versículo 5 ao versículo 7. Por gentileza. Lucas capítulo 1, versículo 5 ao 7. Amém? Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Irmãos, estão vendo, irmãos amados? Todo mundo que Deus tem negócio, primeiro Deus trava. Isabel, que seria a mãe de João Batista, ela também era o que, meus amados irmãos? E além de estéril, já tinha passado do prazo. Já era mercadoria vencida. A irmã está dizendo ali, a máquina já tinha pifado. Glória a Jesus. Aleluia. Já pensou, um velho e uma velha, irmão. Passado do prazo. Como Abraão também, né? Abraão também já foi passado. Tem gente aqui que está dizendo, meu Jesus, eu já passei do prazo. Passou não, meu filho. Passou não. Passou não. Deus manda te dizer que você não passou do prazo. Você passou na vista dos homens, mas na vista de Deus você não passou do prazo. Dá para dar um glória para Jesus Cristo mais forte, né? Fica na posição Zacarias, fica na posição Isabel, porque Gabriel vai descer na hora do sacrifício. João Batista foi quem preparou os caminhos para que Cristo viesse, para que Cristo chegasse. A sua mãe também era estéril. Pastor Oswaldo, por que Deus trabalha assim? Eu quero dizer à igreja que a mãe de Sansão também era estéril. Aquela esterilidade da mãe de Sansão, ela era real, mas ao mesmo tempo era simbólica. Ela simbolizava o povo de Israel. Israel estava estéril também. Não estava produzindo santidade, não estava produzindo fruto para Deus, não estava produzindo nada. Ela era estéril e aquela esterilidade da mãe de Sansão representava a situação do povo, a situação da nação. A igreja do Antigo Testamento estava estéril. Você vê que a Bíblia diz que o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão de quem? Dos filisteus, por quantos anos? 40 anos. Pastor Oswaldo, por que é que Deus faz isso? Por que Deus permite? Irmão, nós estamos numa era de esterilidade. Estamos numa era de esterilidade. Oh, aleluia. Eu não estou falando da nossa querida igreja aqui do Farol. Eu não estou falando da nossa querida igreja em Maceió. Eu não estou falando da nossa querida igreja em Alagoas. Eu estou falando de um modo geral. É tempo de esterilidade. É tempo de otsé, a igreja restringida. É tempo de secal, a igreja privada. Muitos lugares não se sentem liberdade, não, como que um peso, como que um negócio travando, restringindo. Glória a Deus nas alturas dos céus. Pastor Oswaldo, por que Deus permite isso? Primeiro, para que nós façamos como Isaac. Vamos voltar para Gênesis 25 e 21. Gênesis, por que é que Deus permite isso? Gênesis 25 e 21, por que Deus permite isso? Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu.
Irmãos, sabe para que é que Deus permite que a gente fique estéril? É para nós nos aproximarmos de Deus. Que quando Isaac viu que a mulher não produzia, o que foi que ele foi fazer, irmãos amados? Ele foi o que, irmãos amados? Orar instantemente, ou como diz uma outra tradução, insistentemente. Sabe o que é que Deus está dizendo com a nossa esterilidade? Deus está dizendo, vocês não são ninguém. Deus está dizendo, vocês precisam de mim. Deus está dizendo, só eu posso abrir a madre. Deus está dizendo, só eu posso fazer a obra. Deus está dizendo, só eu sou soberano. Vocês são impotentes, vocês são incapazes, vocês não são ninguém. Deus está olhando para mim, Orisvaldo, pastor Orisvaldo, e está dizendo, Orisvaldo, você não é ninguém. Eu fecho e você não pode abrir. Você tem que orar. Deus permite a esterilidade para mostrar a nossa incapacidade. Aleluia. Aleluia. E também sabe para quê, irmão? Para que quando o milagre acontecer, toda vaidade, para que quando o milagre acontecer, toda vaidade seja colocada por terra. Porque se as coisas forem fáceis, a gente fica vaidoso. Está vendo? Comigo é assim. Aí Jeová diz, eu vou deixar você estéril, para você saber que eu sou e você não é nada. 20 anos de oração que Isaac orou, irmão, 20 anos de clamor que ele orou para nascer o primeiro filho. Glória a Deus. Deus, ele permite isso para mostrar nossa incapacidade. Vamos ver agora em 2ª carta de Paulo aos Coríntios. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 9. 2ª carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 9. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quem pode dizer glória a Deus por estas palavras? Quem foi o homem que teve mais revelações na Bíblia? Quem foi? No Novo Testamento. Foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago. O homem que recebeu os mistérios de Deus foi Paulo. Ele escreveu 1/3 do Novo Testamento. 1/3 do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. E em matéria de livros, ele escreveu quase a metade. Porque o Novo Testamento tem 27 livros. E ele escreveu 13. E se ele escreveu Hebreus, 14. Então se ele escreveu Hebreus também, porque não se sabe, então ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Ele foi arrebatado até onde, irmãos? Terceiro céu. E lá ouviu palavras inefáveis. Palavras, coisas divinas que nem é lícito repetir. Aí Jeová disse, eu vou mandar um mensageiro de Satanás para lhes bofetear. Aí ele disse, Jeová, tira. Jeová disse, não tiro. Tira, não tiro. Tira, não tiro. Por que o senhor não tira, Jeová? Eu não tiro. Sabe por quê? Porque a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós estamos fracos, não é fraco na fé. Fraco em poder. Fraco em capacidade. Fraco fisicamente. Fraco no sentido de debilidade. Aí Deus diz, nessa hora
é que eu mostro o meu poder. Para Deus mostrar o poder dele, nós precisamos ir abaixo. Nós precisamos virar pó. Nós precisamos virar cinza. Nós precisamos ver a nossa incapacidade. O meu poder se aperfeiçoa em quê, meus amados irmãos? Na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de quem? De Cristo. Deus só vai manifestar o poder quando você vê que você não é nada. Aí Ele vai te usar para pregar, Ele vai te usar para curar, Ele vai te usar para batizar com o Espírito Santo, Ele vai te usar para ganhar almas, Ele vai te usar em vários ministérios, quando você vê que você não é nada. Para que a glória seja somente dEle, para que quem só apareça seja Ele. Bendito seja o nome dEle nesta noite para sempre. Agora nós estamos estudando sobre a operação do Espírito Santo. Rapidamente, eu quero dizer para vocês que sempre antes do Espírito Santo descer, as coisas ficam difíceis. Sempre antes do Espírito Santo descer, há uma crise. Sempre antes do Espírito Santo descer na igreja, há um tempo de esterilidade. Sempre. Nós vamos falar em 7 avivamentos aqui rapidamente. O primeiro avivamento que eu vou falar é o avivamento valdense. Pedro Valdo, ele era um rico comerciante de Lyon, na França. E a igreja da época dele estava corrompida. Os bispos eram verdadeiros príncipes e senhores feudais. Os sacerdotes da igreja não ensinavam a palavra. A palavra era em latim e o povo não entendia nada de latim. E o povo sem assistência, e o povo abandonado, e o povo solto. Aí Deus levanta Pedro Valdo. Pedro Valdo traduz a Bíblia para a língua francesa. Traduz a Bíblia para a língua hoje italiana. E meus amados irmãos, ele começa a pregar o evangelho. E houve um grande avivamento que gerou a igreja valdense que existe até hoje. Mas no meio de uma fraqueza, no meio de uma debilidade. Meus amados irmãos, a reforma protestante, que foi no século XVI, ela não foi um avivamento. A reforma protestante foi uma reforma, não foi avivamento. O povo simplesmente deixou de ser católico e passou a ser protestante, mas os costumes, as vidas espirituais não melhoraram. Os irmãos estão entendendo? A reforma foi um movimento religioso, mas foi um movimento que não foi um avivamento. Eles simplesmente entenderam que a fé católica estava corrompida e que eles voltaram para as escrituras, mas não houve muita mudança interior. Não houve santificação, não houve oração, não houve vida com abundância. A reforma foi uma grande obra, mas não trouxe avivamento. Houve um tempo de grande esterilidade. Sabe o que aconteceu? Aí Deus levanta os morávios. Para os irmãos terem uma ideia, tinha pastor luterano que fabricava cerveja e bebia cerveja. Para os irmãos terem uma ideia, na Alemanha, os pastores daquela época bebiam que miavam. Cerveja. No casamento de Lutero mesmo, eu tenho um livro histórico, no casamento de Lutero, os alunos dele deram a ele de presente, no casamento, um barril de cerveja desse tamanho. Por quê? Porque não houve um avivamento, houve uma reforma. Tinha pastor que nem merecia o nome de pastor. Tinham sido sacerdotes católicos, se tornaram pastores protestantes, mas não passaram por uma transformação. Aí depois dessa grande esterilidade espiritual, Deus levanta os morávios. Levanta-se um homem chamado Conde Zinzendorf. E esse homem, irmão, ele cria um círculo de oração que demora 100 anos. Gente orando de manhã, gente orando de tarde, gente orando de noite. E Jesus descendo o Espírito Santo no meio dos luteranos. O fogo pegou e eles mandaram missionários para vários lugares do mundo. Mas antes houve um período de esterilidade. Vocês estão lembrados do avivamento wesleyano?
John Wesley, quem já ouviu falar de John Wesley? Irmão, eu já contei aqui. A igreja da Inglaterra se separou da igreja romana, se tornou a igreja anglicana, mas os maus costumes vieram. Eu contei aqui há uns meses atrás, que lá na Inglaterra, irmão, o culto é domingo de manhã até hoje. O culto maior não é domingo à noite, o culto maior é domingo de manhã. Irmão, tinha sacerdote que sarrabuiava o culto. Você sabe o que é sarrabuiar? Quem lembra dessa palavra, sarrabuiar? Me explica o que é sarrabuiar no dicionário nordestinês. Fazer as coisas mal feitas. Eles sarrabuiavam o culto. Para quê? Para terminar logo, para ir jogar dominó. Os pastores da Inglaterra. A palavra dominó, ela vem daquela época. Porque a palavra dominó vem do latim dominus. Dominus no latim quer dizer senhor. Aí sabe o que era quando eles batiam a pedra que ganhava a partida? Sabe o que era que eles diziam? Gracia Dominus. Que eles estavam dizendo quando eles ganhavam? Graças ao Senhor. Graça Domino. De onde vem a palavra dominó? Você nem sabe. Você que joga dominó. Pensa que eu não sei que você joga também. Glória a Jesus. Quando você está jogando dominó, você está jogando graças ao Senhor. Porque em latim, dominus é Senhor. Então eles quando batiam, que ganhava, dizia Gracia Domino. Aí daí ficou o jogo chamado de dominó. Converte Nicodemos e a raça dele todinha. Glória a Jesus. Irmão, já pensou o pastor terminar o culto na carreira para jogar dominó? Terminar o culto na carreira para assistir televisão, para assistir o Fantástico. Terminar o culto na carreira para beber um chopp. Sarrabuiar a Santa Ceia porque ele quer farrar. Pois era assim no tempo de Wesley. No tempo de John Wesley, a igreja da Inglaterra estava desse jeito, irmão. Os pastores iam para as tabernas. Você sabe o que é taberna ou taverna? É bar. É bar de esquina. Glória a Jesus. Irmão, azeite quente pela goela. Glória a Jesus. Irmão, ninguém conhecia a Bíblia. Deu uma tempestade na Inglaterra, olha para cá. Deu uma tempestade na Inglaterra e o povo ficou com medo, raio, trovão e o mundo se acabando. E alguém pegou um livro e começou a ler, pensando que era a Bíblia. Depois descobriram que era o livro de Robinson Crusoe, que foi escrito por Daniel Defoe, que era amigo da família de John Wesley, um romance. Eles não sabiam distinguir um romance da Bíblia, porque naquele tempo as capas dos livros eram muito parecidas. As capas eram todas encadernadas, escuras, e eles pensavam que era uma Bíblia. Eles lendo a história de Robinson Crusoe, pensando que era a Bíblia, porque ninguém conhecia a palavra de Deus, porque os sacerdotes, os pastores não pregavam, porque sarrabuiavam. O povo vinha para a igreja, não tinha doutrina. O povo vinha para a igreja, era só um sarrabuio. Irmãos amados, isso é tempo de esterilidade. Mas Deus manda abrir a madre desses tempos de esterilidade. Irmão, o povo era tão incrédulo, tão ruim no tempo de John Wesley, antes de John Wesley, que o pai dele era pastor. Chamava-se Samuel Wesley. O pai dele, irmão, tinha vacas, o salário era pequeno, o povo não dizimava, o povo não cooperava. Os irmãos estão entendendo, irmão? O povo não dizimava, o povo não cooperava, e o velho tinha umas vaquinhas no quintal da casa paroquial, que lá chama paroquial também, que é pastoral, mas na Inglaterra chama paroquial. Tinha umas vaquinhas lá no quintal, para dar leite aos filhos, porque ele tinha 19 filhos. Diga amém, receba, aleluia. Tem gente que não quer não, glória a Deus. Suzano Wesley teve 19 filhos. E ele tinha umas vaquinhas que era para ajudar a dar de comer os filhos. Sabe o que foi quando foi uma madrugada? Ele dava doutrina e o povo não queria doutrina. Ele era um pastor diferente, o pai de Wesley, o Samuel, era diferente. Irmão, quando foi de madrugada, ele ouviu os gritos das vacas, mugindo, gritando. Ele chegou lá no curral. Os próprios crentes tinham cortado as tetas das vacas, para que elas não dessem leite para os filhos do pastor.
foram eles quem tocaram fogo na casa do pastor Samuel Wesley. Vocês já ouviram falar que Wesley é um tição tirado do fogo? Já ouviram falar? Pouca gente sabe, mas quem tocou fogo na casa do pai de John Wesley foram os próprios crentes para matar a família do pastor. Veja, irmão, é esterilidade ou não é? É esterilidade ou não é? É um tempo difícil ou não é? É um tempo restringido ou não é? É um tempo privado ou não é? É um tempo travado. Mas o pai de John Wesley, na hora da morte, chamou os filhos e disse: meus filhos, eu vou morrer, já na cama. Mas Deus me disse que vai visitar a Inglaterra. Eu não vou ver o avivamento, mas vocês verão o avivamento. Consagrem-se a Deus, porque Deus vai usar vocês. Disse isso, fechou os olhos e morreu. Foi enterrado. Até hoje está o túmulo dele lá na Inglaterra. Quando Wesley foi pregar o evangelho verdadeiro, que o avivamento começou, disseram: na igreja você não prega. Expulsaram o Wesley da igreja. Ele foi para o cemitério, porque os cemitérios da Inglaterra naquele tempo era colado com o templo, colado com a igreja. Ele subiu no túmulo do pai e disse: daqui vocês não me expulsam, porque aqui é propriedade da família. E ele pregou o primeiro sermão em cima do túmulo do pai, e Jesus começou a salvar, e Jesus começou a operar maravilha, e o tempo de esterilidade acabou. Aleluia! 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 Primeiro grande despertamento dos Estados Unidos. Os irmãos sabem que os Estados Unidos, eles foram fundados pelos pais peregrinos. Quem foram os pais peregrinos? Foram os cristãos da Inglaterra, perseguidos pela igreja anglicana e pela igreja romana, que fugiram para a Nova Inglaterra, onde hoje é os Estados Unidos, para ter liberdade de cultuar, para ter liberdade de adorar a Deus. Irmão, quando eles chegaram com fervor, chegaram com poder. Olha, irmão, eles vieram tão crentes que o pastor que veio com eles, o capelão, eu esqueci o nome, na hora que ele fez o culto lá na Inglaterra, ele fez o culto para entrar no navio, o culto de pedir a proteção de Deus. Quando ele terminou o culto, ele disse uma palavra para o povo: vocês que são minhas ovelhas, eu vou dizer a vocês uma coisa: só me sigam enquanto eu seguir a Cristo. No dia que vocês verem eu não seguir a Cristo, não me sigam, porque um pastor que não segue a Cristo, as ovelhas não têm obrigação de segui-lo. Foi a última palavra dele antes de entrar no navio. Era um povo crente, era um povo fervoroso, era um povo de oração. Os Estados Unidos foram fundados por crentes piedosos, crentes de oração. Mas, irmão, com 100 anos depois, a terra estava estéril. As igrejas estavam vazias. As igrejas estavam fracas. Com 100 anos depois, irmão, a frieza, a esterilidade tomou conta. A bebida alcoólica tomou conta. A prostituição. Aquelas gerações seguintes, irmão, os filhos, os netos daqueles crentes primeiros que vieram da Inglaterra já não seguiam mais os pais. As igrejas vazias. Diz que a frequência, dia de domingo, irmão, contava-se as pessoas nos bancos das igrejas 100 anos depois. Aí Deus levanta um homem chamado Jonathan Edwards. Por favor, pastor Mengard, se eu falar inglês errado, depois você me diga para ver se eu acerto da outra vez. Eu não sei falar inglês. Meus irmãos, aquele homem orou e jejuou. Deus, eu não aceito essa esterilidade. Quem está campeando é a cachaça. Quem está campeando é o uísque. Quem está campeando é o fumo. O povo não vem para a igreja. A prostituição, o baile, a dança, a bebedeira. Jeová, eu não aceito. E ele foi orar e foi jejuar. E o Senhor lhe deu um sermão. E ele escreveu o sermão. Ele era quase cego. Ele tinha um óculos fundo de garrafa. Ele era pastor da igreja congregacional lá na Nova Inglaterra. E ele orou e disse: Senhor, me dê uma palavra para abalar, para que essa esterilidade saia. E quando foi no dia do culto, irmão, primeiro milagre, a igreja encheu. Sem marketing, sem propaganda. Porque quando Deus opera, o povo chega. Quando Deus opera, o povo vem. E ele leu o sermão, ele não pregou como eu estou pregando, ele pregou o sermão lendo com o óculos fundo de garrafa, com o papel quase na cara. Mas, irmão, o poder foi tão grande
que o povo começou a gritar, e começou a chorar, e começou a espernear na igreja. Tinha gente que desmaiava, tinha gente que caía no chão, e outros se agarravam nas colunas da igreja, com medo de cair no inferno. E ali o fogo pegou, e o avivamento chegou, e foi um grande avivamento. O Senhor começou a salvar, o Senhor começou a fazer maravilha, as igrejas voltaram a encher, e o nome de Cristo foi glorificado. Mas primeiro veio a esterilidade. Passaram mais 100 anos. Passaram-se mais 100 anos, irmão, e a frieza chegou de novo, a esterilidade chegou outra vez nos Estados Unidos da América. E agora Deus levanta um homem chamado Finney, Charles Finney. E esse homem, irmão, ele era advogado bem sucedido, um advogado rico, mas ele disse: Senhor, eu não aceito. Ele se converteu, ele era agnóstico, ele era quase ateu, era agnóstico, mas ele se converteu ao Senhor, e ele disse: Senhor, eu não aceito essa frieza, eu não aceito essa esterilidade das igrejas vazias, os pregadores sem palavra, os pregadores sem mensagem, os pregadores sem Bíblia. Senhor, eu não aceito. E Deus o batizou, Deus o encheu do seu Espírito Santo. Irmão, o poder foi tão grande que um dia ele chegou numa fábrica de tecido, numa fábrica de fiação. Irmão, só tinha meretrizes. As empregadas daquela fábrica, 90% eram meretrizes, e os empregados bêbados e também prostitutos. Era um verdadeiro bordel. As fábricas do século XIX, do começo do século XIX, eram verdadeiros bordéis, irmão. Mas quando ele entrou na fábrica, ele pediu licença para fazer uma pregação, irmão, mas não precisou nem pregar. A glória de Deus era tão grande na vida de Finney, que quando ele entrou na fábrica, as mulheres caíam gritando: Jesus, me salve. Pararam as máquinas, pararam as fiandeiras, pararam as lançadeiras, as tecedeiras. O povo gritando, sem ele pregar nada, sem ele dizer nada, só em ele entrar na fábrica de tecido, a glória de Deus encheu, e o povo caiu chorando: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero me converter a Jesus. Foi o chamado segundo grande despertamento americano, que foi no século XIX. Deus levantou Moody, depois de Charles Finney, Deus levantou Moody, Deus levantou Spurgeon na Inglaterra, abalou o mundo. Muitos missionários foram espalhados para a África, para a Ásia, para a Oceania, para a América Latina. Nós somos produtos do segundo grande avivamento, que findou no movimento pentecostal. No movimento pentecostal, irmão, foi uma resposta a uma esterilidade. Os irmãos sabem que a Revolução Francesa, os iluministas tiraram a fé do povo, os iluministas tiraram a fé da Bíblia, os iluministas tiraram a fé das Escrituras, tiraram a fé da religião. E o que foi que aconteceu? Depois a teologia liberal entrou nas igrejas. O que é a teologia liberal? É aquela que fala da Bíblia, mas diz que a Bíblia não é inspirada. Não existe milagre, não existe o sobrenatural, não existe cura, não existe batismo com o Espírito Santo, não existe revelação, não existe intervenção divina. Eles dizem que creem, mas na realidade não creem. Aí quando chega no final do século XX, Jesus começa a batizar com o Espírito Santo, Jesus começa a curar enfermo, Jesus começa a se revelar, e o avivamento pentecostal se espalha. E nós estamos aqui hoje dando glória ao nome santo de Jesus. Oh, aleluia. Quem acredita que a esterilidade vai passar? Quem acredita? Quem acredita que Deus vai visitar a estéril? Quem acredita, levante a voz, levante a mão e dê glória para Deus, porque é Deus que vai visitar a estéril. A estéril vai ser mãe de filhos. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia em Isaías 54. Oh, aleluia. Se tem alguém para ser crente, venha logo à frente. Se tem alguém para se reconciliar com o Senhor, aproveite enquanto eu vou ler o último texto, 54 de Isaías. Glória a Deus, que fala da esterilidade. Versículo 1, por favor. Glória a Deus, tem uma revelação de Deus para nós. Canta alegremente, ó estéril, que não destes a luz,
exulta de prazer com alegre canto, e exclama: tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Quem pode dar glória a Deus? É uma profecia que eu estou profetizando pela Bíblia agora. Canta alegremente, ó estéril. O Senhor está mandando a nossa geração já cantar. Comece a cantar e a dar glória a Deus, porque essa esterilidade vai passar. A madre vai ser aberta. Tua família. Eu tenho uma profecia para as famílias, para os filhos, para os netos. Prepara, prepara, prepara. Canta, 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 canta. Já canta antecipadamente. Canta alegremente, ó estéril. E tu que não deste a luz, exulta de prazer com alegre canto e exclama: tu que não tiveste dor de parto, porque são mais os filhos da solitária do que os da casada. Quem acredita que o tempo da esterilidade vai passar, levante a mão e dê glória a Deus melhor que você já pode dar. Olha o que é que Deus vai fazer. A casa da estéril, olhe para cá, irmão. A casa da estéril precisa ser grande. Me ajude a pensar. A casa da mulher estéril precisa ser grande? Sim ou não? Não, não precisa porque não tem filho. Mas olha o que é que Deus diz para estéril. Versículo 2. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Deus está olhando para mim, Deus está olhando para os pastores, Deus está olhando para a igreja e dizendo: vocês vão cuidando de ampliar a tenda. Porque a esterilidade vai passar e vai nascer muita criança. Vai nascer muita criança espiritual. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Vai nascer criança na tua casa, na tua família, na tua vizinhança. Amplia, vai logo ampliando o lugar da tenda, porque não vai caber. Amplia o lugar da tua tenda. E a cortina das tuas habitações não impeça. Satanás quer impedir. Saia da frente, Satanás. Saia da frente, não impeça. Não impeça. Quem vai impedir vai ser pisado. Quem quer impedir o crescimento vai ser pisado de pé. Não impeça, não impeça. Saia da frente. Você que quer atrapalhar a obra de Deus, saia da frente. Não impeça. Tem demônio que não quer que a igreja cresça. Tem demônio que não quer que o avivamento venha. Tem demônio que não quer que a tenda seja largada. Mas o Senhor já está repreendendo esses demônios. Não impeça. Levante a mão, eu vou dizer não impeça. Você levanta a mão e dá glória a Deus. Não impeça. Não impeças. Não impeças. Tira a mão, sai da frente. Não impeça, porque não tem quem possa impedir o trabalhar de Deus. A esterilidade vai sair. Não impeça o trabalhar de Deus, Satanás. Você que está usado pelo Satanás, saia da frente, porque o rolo de Deus vai passar. O rolo de Deus vai passar. Saia da frente. Você que quer impedir. Duas e meia da manhã de hoje, o meu telefone toca. Eu já estava acordado. Pego o telefone e olho e retorno. Era um profeta de Deus. Pastor, me perdoe, mas eu estava orando. E Deus tem um recado, tem uma mensagem para o senhor. E entregou o recado direitinho. E eu só vou dizer a quem quer impedir que saia da frente. Eu não vou contar a profecia porque é segredo de Deus. Agora eu vou avisar. Não impeça.
Quem acredita na Bíblia, quem acredita em profecia, quem acredita na Bíblia e acredita em profecia, dê 3 glórias a Deus. Um para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendem. Não impeças. Não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Por quê? Olha o 3 para encerrar. Quando o irmão terminar de ler, vocês vão dar um amém do tamanho dessa igreja ou maior do que essa igreja. Leia o 3. Olha, irmão, dá o som ao irmão aqui. Som, por favor. Ao atril. Som. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Olhe para a direita. Olhe para a sua direita. Agora olhe para a sua esquerda. O Senhor está dizendo: vai transbordar. Vai transbordar a mão direita e a mão esquerda. E sabe quem é que vai possuir as nações? A nossa posteridade, os filhos nossos. Nossos filhos, nossos netos, nossas filhas, nossas netas, tanto filhos biológicos como filhos espirituais, eles vão possuir a terra. Vá logo esticando a cortina, vá logo esticando a corda, vá logo pregando bem a estaca, porque a tua posteridade vai ser cheia do Espírito Santo de Deus. Quem acredita que Jesus vai batizar essa geração, essa posteridade com o Espírito Santo? Quem acredita, dê um glória para Deus mais forte na noite deste dia. E as cidades assoladas pelo pecado, assoladas pelo diabo, elas vão ser habitadas.